Bom, gente, essa é a nossa primeira videoaula do curso de Sociologia da Educação e hoje eu vou falar um pouco sobre o Durkheim, que é o primeiro autor que a gente vai estudar. Nessa primeira videoaula eu vou falar sobre a contribuição do Durkheim para a criação da sociologia e como essa contribuição ou essa proposta de criação da sociologia está relacionada com o modo como ele vai refletir sobre a educação especificamente, né? Durkheim é um autor que viveu há mais de 100 anos, um autor francês que viveu entre 1859 e 1917. É preciso lembrar que vários pensadores, filósofos, antes do Durkheim, já haviam pensado sobre a realidade social. O Durkheim é diretamente influenciado, por exemplo, por Auguste Comte. Comte foi um pensador também francês, que viveu um pouco antes do Durkheim. Ele nasce no finalzinho do século XVIII e morre poucos anos antes do nascimento do Durkheim. E ele criou a doutrina positivista, que previa, entre as coisas que essa doutrina afirmava, estava a afirmação de que havia uma evolução do conhecimento da humanidade, teria partido de uma visão teológica, ou mesmo de uma visão mística, e teria evoluído até se chegar à visão científica sobre a realidade. E para o Comte, o auge dessa evolução, o auge desse processo, seria justamente a criação da sociologia, porque a sociologia nos permitiria pensar cientificamente sobre a humanidade. Então seria o máximo do conhecimento, seria a evolução máxima. E a partir do conhecimento racional sobre a realidade, científico, Comte acreditava que seria possível também resolver os problemas da sociedade, melhorar, aperfeiçoar a sociedade de uma forma racional, de uma forma científica, sem depender tanto das opiniões ou sem criar tanta polêmica. Bastaria um bom conhecimento sociológico sobre a realidade. No final da vida, o Comte, digamos que ele extrapola um pouco, né? Ele chega a propor uma religião positivista, né? Que ele ficou chamada religião da humanidade. Essa religião teve muita importância, inclusive, no Brasil, né? Aqui se criou a religião positivista, com inspiração no Comte, e que propunha basicamente isso, a exaltação da humanidade, da racionalidade, da natureza. Não teria nada de sobrenatural nessa religião. Seria uma religião em que um dos aspectos centrais seria a razão e o conhecimento científico sobre a própria humanidade e sobre a natureza. Bom, o Durkheim, digamos que ele achou que o Comte se perdeu um pouco ao longo do caminho, né? O Comte se perdeu numa especulação muito filosófica e no final ainda descambou para essa religião. Então o Durkheim se afasta do Comte nesses aspectos. Mas ele mantém do Comte a busca ou o projeto de construção de uma ciência da sociedade. Para o Durkheim era fundamental, sobretudo naquele período em que ele estava vivendo, na segunda metade do século XIX, em que havia muitos problemas na sociedade. A sociedade tinha se urbanizado muito rapidamente, a religião tinha perdido um pouco da sua capacidade de organização moral da sociedade, a industrialização foi muito acelerada, havia muitos conflitos políticos, econômicos, sociais, enfim, instabilidade de todos os tipos, né? A gente fala desse período como o período da transição das sociedades tradicionais para as sociedades modernas. Tinha acontecido a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Então, o mundo
tradicional, baseado na pequena comunidade rural, no artesanato, na religião como orientação moral das pessoas, esse mundo estava bastante abalado com todas as transformações que rapidamente tinham acontecido. E o Durkheim achava então fundamental a existência de um conhecimento científico sobre essa realidade em transformação, até para que se pudesse propor soluções adequadas, soluções baseadas no conhecimento científico. Nesse ponto, a gente lembra do Comte, né? Mas qual foi a contribuição efetiva do Durkheim para a constituição da sociologia? Em primeiro lugar, a gente pode dizer que ele delimita o objeto de estudo da sociologia. Ele parte do pressuposto de que cada ciência tem que ter fenômenos específicos aos quais ela se dedica, né? Então, os fenômenos biológicos para a biologia, os fenômenos físicos para a física, os fenômenos econômicos para a economia. No caso da sociologia, isso era um pouco mais complicado. Por quê? Se você pensar, a sociedade é formada por indivíduos. Você não vê a sociedade andando por aí. Então, assim, você poderia pensar que a sociedade poderia ser explicada ou estudada pela própria psicologia. Uma das contribuições importantes do Durkheim foi justamente negar essa possibilidade e dizer que existiam fenômenos especificamente sociais que mereciam ser estudados por uma ciência também específica, que seria a sociologia. Esses fenômenos ele chamou de fatos sociais. Ele falou, a vida tem uma série de fatos que não são criações dos indivíduos, que não mudam simplesmente pela vontade dos indivíduos e que constrangem esses indivíduos, que influenciam a vida desses indivíduos. Então, os fatos sociais, de acordo com a definição do Durkheim, são maneiras de pensar, de sentir ou de agir que podem ser consideradas externas aos indivíduos e coercitivas em relação aos indivíduos. Externo em que sentido? É meio estranho falar que uma realidade humana, né, uma realidade social é externa aos indivíduos. Se é externo aos indivíduos, está onde então? Está flutuando por aí? Né? Uma forma de se entender o que o Durkheim está chamando de externo é lembrar que boa parte dos fatos sociais já existiam antes mesmo da gente nascer. E muitos vão continuar aí mesmo depois que a gente morra. Ou seja, eles existem independente da nossa biografia, da nossa história particular. Além disso, são fatos amplos, são realidades complexas, que nunca se reduzem ao uso que a gente faz deles ou à apropriação que a gente faz deles. Então eles são externos, no sentido de que muitas vezes são anteriores à nossa própria vida e no sentido de que o modo como a gente vive esses fatos é apenas uma pequena fração daquilo que eles de fato são. Então isso é a explicação de por que são externos. E eles seriam coercitivos por duas razões. Porque, da perspectiva do Durkheim, dificilmente eles são modificados pela simples vontade dos indivíduos, né? Eu posso não concordar com um determinado fato social, mas a minha capacidade de romper com ele é relativamente pequena. E mais do que isso, quando eu tento romper ou rompo efetivamente, eu tendo a ser punido. Ou seja, os fatos sociais são coercitivos em relação aos indivíduos, né? Os indivíduos são constrangidos no sentido de se conformarem às maneiras de pensar, sentir e agir socialmente
definidos. Eu vou tentar dar 3 exemplos concretos do que seriam os fatos sociais e de como que eles podem ser vistos como externos e coercitivos. Um primeiro exemplo, um dos que eu acho que deixa a coisa mais clara, é o da língua. Vamos pensar na língua portuguesa. Quer dizer, em que sentido que ela é externa? Durkheim diria, olha, quando a gente nasceu, quando nós nascemos aqui, a língua já existia há séculos. Ela é uma realidade que já estava aí e que, quando a gente morrer, ela vai continuar existindo da mesma forma. Ou seja, isso aí a gente já vê que é alguma coisa que está fora da gente. Eu posso morrer hoje, que a língua vai continuar linda e maravilhosa. Além disso, é importante lembrar que o uso que eu faço dessa língua não modifica em nada ou muito pouco a realidade externa dessa língua, ou seja, a sua existência como um fato social. Por exemplo, se eu resolver não usar determinada palavra porque eu não gosto dessa palavra, essa palavra vai continuar existindo. Se eu falar com um determinado sotaque, a língua vai continuar existindo. Se eu resolver, por exemplo, se eu falo mais ou menos próximo da norma culta, isso não interfere no fato de que a língua, como um todo, como uma realidade social, ela está posta externamente, ela é uma realidade social. Ela está codificada nas gramáticas, as palavras estão codificadas nos dicionários. Então, se eu não obedecer isso, se eu não seguir as regras gramaticais, se eu não usar as palavras com o sentido que está lá no dicionário, a língua simplesmente vai me ignorar, digamos assim. Fica claro, me parece, que é algo que está além do uso que eu faça dela, né? Além disso, é preciso lembrar o seguinte: se eu tento me revoltar contra a língua, eu posso ser punido. Aí a gente vê o aspecto coercitivo. Por exemplo, se eu falo de uma forma muito distante da norma culta, eu vou ter mais dificuldade de ter acesso a certos empregos, a certos ambientes sociais mais privilegiados. Eu vou ser excluído de uma série de possibilidades dentro da sociedade. Imagina, pior ainda, se eu resolvo o seguinte: eu não gosto da língua portuguesa, eu vou falar em outra língua, seja numa língua de outro país ou numa língua que eu criei. Olha, se você tentar fazer isso dentro do Brasil, a grande vítima vai ser você. Ninguém vai te entender, você não vai conseguir nem se deslocar dentro do país, as pessoas vão achar que você talvez é até louco, no último caso vão querer até te internar. Ou seja, a língua vai continuar linda, maravilhosa, e você vai tender a se dar muito mal. Um outro exemplo, a gente pode pensar numa religião, no cristianismo, por exemplo. Quer dizer, o cristianismo é externo em relação aos indivíduos em que sentido? Durkheim diria, é externo no sentido de que ele já estava aí muito antes da gente nascer. Ele está aí, no caso, há milênios, né? Então, ele é algo que não está apenas na cabeça de cada indivíduo. Você pode ter uma pessoa mais cristã, outra menos cristã, você pode não acreditar nos preceitos ou nos dogmas do cristianismo, mas independentemente disso, ele vai continuar existindo. Existe uma igreja constituída, existe toda uma organização externa, crenças compartilhadas por milhões de pessoas. Então, a sua apropriação do cristianismo, favorável, contra, não faz muita diferença. A religião é um fato social, ela é externa. E ela é coercitiva em que sentido? Você pode imaginar que ela é coercitiva, você pode ver que ela é coercitiva quando você percebe, primeiro, que as crianças são, desde muito novinhas, educadas a seguirem
aquela religião. Se elas estão num país ou numa família cristã, elas são desde pequenas constrangidas, por exemplo, a não fazer blasfêmias, para não fazer certas irreverências diante de uma imagem, por exemplo, de Cristo, né? A respeitar os valores cristãos. Elas são coagidas nesse sentido. E em muitos ambientes, já pensando nos adultos, por exemplo, se o ambiente é muito cristão e uma pessoa chega lá e diz: eu não acredito em Cristo, não acredito no cristianismo, nada disso, essa pessoa tende a ser mal vista e pode, inclusive, ser excluída socialmente. Então você vê que é uma realidade externa e uma realidade coercitiva. Vou dar um terceiro e último exemplo, que é o das taxas de suicídio. Um dos primeiros estudos do Durkheim chama justamente o suicídio. Ele fez uma grande pesquisa sobre o suicídio, tentando entender esse fenômeno como um fenômeno social. Quer dizer, o suicídio em si é um fenômeno individual. O sujeito decidiu se matar e concretizou o ato. Mas o Durkheim vai dizer o seguinte: cada grupo social tem uma taxa específica de suicídio. Essa taxa pode ser considerada um fato social, é uma característica do grupo, é uma realidade daquele grupo, não do indivíduo especificamente. Então tem países que têm taxas mais altas, tem países que têm taxas mais baixas. Os membros de algumas religiões estão mais propensos do que outros para o suicídio também. Quer dizer, o suicídio varia de acordo com os grupos sociais. Essa taxa social, portanto, é externa porque ela já caracteriza aquele grupo, muitas vezes antes do próprio indivíduo nascer. A gente sabe, os países do norte da Europa, por exemplo, sempre têm taxas elevadas de suicídio, há muito tempo. Quer dizer, o indivíduo que nasce lá, ele já se depara com essa realidade pronta. Essa é uma característica daquelas sociedades. Se ele é um sujeito mais propenso a suicidar ou não, se ele tem tendência a isso, ou mesmo se ele comete ou não um suicídio, isso não faz diferença para a taxa de suicídio, que é uma taxa global, é uma taxa social, é um fato social. Ao mesmo tempo, mesmo que o indivíduo não se preocupe com isso, essa realidade social o constrange. Quer dizer, o Durkheim chega ao ponto, nesse livro de suicídio, de dizer o seguinte: cada grupo social ou cada sociedade condena à morte a cada ano um número específico de indivíduos. Quer dizer, uma série de características da sociedade induzem o indivíduo ao suicídio, mesmo sem ele perceber, né? Então o Durkheim vai tentar entender o que acontece nessas sociedades que levam os indivíduos ao suicídio, mesmo sem eles perceberem. Quer dizer, eles são, de alguma forma, influenciados por essa realidade que é externa e que é coercitiva. Bom, esses foram apenas 3 exemplos. A gente poderia pensar em números. São todas as maneiras. Esse mesmo raciocínio vocês podem fazer em relação a todas as maneiras de pensar, sentir e agir socialmente definidas. A moda, os padrões de higiene, as normas legais, os gostos musicais, os hábitos culinários, as concepções sobre raça, sobre gênero, né? Então o racismo ou o machismo. Todas essas coisas são padrões sociais, são definições coletivas, são maneiras de pensar, sentir e agir externas e coercitivas em relação aos indivíduos especificamente. Bom, além de definir o objeto da sociologia, que ficou claro, eu espero, né, que são os fatos sociais, o Durkheim propôs uma maneira de conhecê-los. Fundamentalmente, ele vai dizer que os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Ele não está dizendo que eles são coisas, mas eles devem ser tratados como coisas. O que quer dizer isso? Ele vai defender que não cabe ao sociólogo simplesmente partir das suas pré-noções, das suas preferências,
e ficar dando opinião sobre os fatos sociais, opiniões pessoais, julgando o que é certo, o que é errado. Caberia ao sociólogo olhar para os fatos sociais com a mesma postura que o cientista da natureza olha para os fatos da natureza. Ele deveria olhar com um certo estranhamento, com um certo distanciamento, classificar esses fatos, medir as suas características, procurar suas causas, a relação que eles têm uns com os outros, fazer uma análise o mais objetiva possível. E o objetivo, no caso do Durkheim, é inclusive chegar ao estabelecimento de leis sociais. O que explicaria a ocorrência de cada um dos fatos sociais, assim como as ciências naturais chegam lá em leis como a lei da gravidade, a lei da relatividade e por aí vai. Então, Durkheim, dentro da visão positivista do século XIX, que se acreditava muito na ciência, ele pensava que era possível o mesmo no caso das ciências sociais e mais especificamente da sociologia. Então, vamos voltar lá ao exemplo do suicídio. O que o Durkheim fala diante do suicídio? Em vez dele fazer uma reflexão diretamente sobre, olha, o suicídio é uma tristeza, ou está acontecendo por causa disso ou por causa daquilo, a partir das opiniões dele, pessoais, e já ir logo procurando uma solução para o suicídio, né? Talvez fazer um livro de autoajuda ou coisa parecida, ele vai dizer, não, o primeiro passo é a caracterização desse fato social. Então, é preciso medir as taxas de suicídio, ver como elas variam ao longo do tempo, tentar entender a que outros aspectos da realidade social elas estão vinculadas, quando que elas aumentam, quando que elas abaixam, estabelecer os tipos de suicídio, ou seja, fazer um estudo igual um botânico que vai numa floresta e vai tentar organizar aquela realidade que ele está enxergando. No caso do suicídio, por exemplo, o Durkheim acaba concluindo que ele varia em função do nível de coesão da sociedade. Quando há uma fraca coesão, o indivíduo está muito isolado, muito sem um parâmetro de vida, essas taxas tendem a aumentar. Então, Durkheim fala, olha, isso acontece, por exemplo, quando a sociedade se modifica muito rapidamente, se urbaniza muito rapidamente, como estava acontecendo na época dele, né? Ocorre também quando o indivíduo passa a viver muito isolado, ele está longe da família, ele é solteiro, ele vive sozinho, então ele tende a ficar muito perdido. Então, na perspectiva dele, se você percebe que numa determinada sociedade os laços sociais são menos intensos e menos frequentes, você pode dizer que ali é provável que haja uma taxa maior de suicídio, sobretudo do que ele vai chamar de suicídio egoísta e anônico. Não vou entrar nessa discussão agora. Por outro lado, ele vai falar, tem um outro tipo de suicídio, que ele vai chamar de altruísta, que ocorre mais quando os laços sociais são muito fortes. Nesses casos, o suicídio está relacionado às questões de honra, o sujeito se mata, inclusive, em defesa de alguma causa política ou religiosa, né? Não porque ele está perdido na sociedade, digamos assim, mas porque ele está super preso à sociedade. A vida da sociedade, os valores da sociedade valem mais do que a sua própria vida. Então, vocês vejam que o Durkheim, de alguma forma, estabelece uma regra geral. Quer dizer, o suicídio está relacionado com o nível de coesão das sociedades. É esse tipo de abordagem, de metodologia que ele propõe para o estudo de todos os fatos sociais e não apenas para o suicídio. Bom, mas até aqui então a gente falou da contribuição do Durkheim para a constituição da sociologia. Mas o que isso tem a ver com a nossa reflexão sobre educação? O que isso nos ajuda a pensar sobre educação? Bom,
O ponto fundamental a ser considerado é que o Durkheim interpreta a educação como um fato social. Ele vai dizer que a educação, ela varia de grupo social para grupo social. Cada sociedade tem um tipo de educação específica. Essa educação, portanto, é algo... E essa educação é algo externo aos indivíduos, quer dizer, não sou eu que crio sozinho o sistema educacional. Quando eu nasci, ele já estava aí, ele foi se modificando, mas o básico está aí muito antes de eu nascer. Se eu morrer hoje, esse sistema vai continuar existindo, então vocês veem que ele é algo externo. Se eu for um ótimo estudante, se eu tiver uma carreira longa dentro do sistema de ensino, ou se eu for um péssimo estudante, ou tiver uma carreira muito curta no sistema de ensino, isso também não vai alterá-lo em nada, ele vai continuar existindo como um fato social. E, além de tudo, ele é coercitivo. Como assim? Bom, primeiro, se eu tentar educar meus filhos de uma forma muito diferente daquela que é preconizada pelo sistema de ensino, meus filhos tendem a ser punidos pela sociedade, digamos assim. Por exemplo, eu sou contra o uso da televisão, o uso da internet, então eu educo meus filhos distante desse tipo de veículo, né? Quer dizer, é evidente que esses indivíduos, que esses filhos meus, terão muito mais dificuldade depois para se inserir no mercado de trabalho e mesmo na sociedade como um todo. Eles não vão ter tido uma educação digital, que hoje é tão importante. A mesma coisa não, um outro exemplo. Eu posso dizer assim, olha, o Enem, ele cobra um tanto de conteúdo que não é necessário, cobra coisas que são assim pouco úteis para a vida das pessoas, então eu não vou me dedicar a estudar para o Enem. Durkheim diria, tudo bem, opção sua, você pode fazer essa resistência ao sistema de ensino não participando do Enem. Mas quem será punido será você. Ele vai continuar existindo, outras pessoas vão ser selecionadas, vão para o ensino superior, vão ter mais oportunidades na vida e você vai ficar excluído de uma série de possibilidades na sua vida. Então vocês veem claramente que a educação ela pode ser considerada um fato social nos mesmos termos que os outros que a gente tinha discutido antes. E a outra coisa é que, na perspectiva do Durkheim, ela deve também ser estudada praticamente como uma coisa, como algo externo, né? Eu não posso ou não devo partir logo das minhas opiniões. Olha, eu sou a favor de uma educação livre, não deve ter regra nenhuma. Ou o contrário, está faltando mais rédea curta na educação, então eu sou a favor que isso que seja feito. Ou eu sou contra a escola, acho que todo mundo deve aprender em casa. O Durkheim vai dizer o seguinte, antes de tomar qualquer posicionamento em relação à educação, seria importante estudá-la, entender como ela funciona, como ela varia no tempo, quais as características que a educação de cada país, de cada região, de cada grupo social tem, como a educação de um grupo social está relacionada às outras características daquele grupo social, ao número de habitantes, à desigualdade social que existe ali, aos valores daquela sociedade. Quer dizer, eu teria que estudar a sociedade como um todo, entender como a educação se relaciona com as características daquela sociedade e só num segundo momento eu poderia propor algum tipo de intervenção ou de transformação daquela educação. Mas quando eu chegasse a esse ponto de propor mudanças, de propor intervenções, eu já faria isso com base num estudo criterioso que eu teria feito sobre a realidade da educação tal como ela efetivamente é. É importante, na outra videoaula que a gente vai fazer,
Eu vou discutir com mais detalhes a concepção de Durkheim sobre educação, ele tem livros específicos sobre isso. E vocês vão ver que a visão dele, inclusive as propostas que ele faz para a educação, estão relacionadas à forma como ele concebe as sociedades atuais, ou melhor, as sociedades modernas que estavam nascendo na época dele. Né? Quer dizer, ele faz todo um diagnóstico do que é a realidade social antes de propor uma pedagogia ou antes de propor uma reorganização das escolas. Vou dar um exemplo concreto. Uma das coisas que ele mais se dedicou foi a defesa de um ensino, uma educação moral. As escolas deveriam formar os indivíduos para respeitar determinados valores, estariam acima deles. E essa educação teria como uma característica importante ser laica, não poderia ser religiosa. Então ele se dedica muito a pensar o que seria essa educação moral laica. Agora, como que ele chega a essa proposta? Ele chega a isso a partir da análise da sociedade moderna e da percepção que essa sociedade vivia uma crise, padecia de uma crise moral muito séria. Ela tinha perdido os valores tradicionais, ainda não tinha novos valores consolidados. Isso gerava instabilidade, crise, sofrimento para os indivíduos, uma dificuldade de estabelecimento de uma coesão social. Então, diante disso tudo, ele vai propor um determinado modelo educacional. Mas isso nós vamos ver depois com mais detalhe em outra videoaula. Eu gostaria de terminar essa videoaula considerando o seguinte: eu gostaria que vocês pensassem qual que é a interpretação que vocês fazem sobre esse posicionamento todo do Durkheim. Há muita polêmica em relação à visão dele sobre a educação. Alguns intérpretes o consideram um pensador prudente, bastante sábio, né, que não se ilude com promessas fáceis. Vamos fazer uma educação ideal, linda e maravilhosa, que serve para qualquer país. Não, ele seria aquele que prefere mudanças cautelosas, baseadas no conhecimento sociológico, né, e que, portanto, são mudanças viáveis, pertinentes, factíveis. Né? Seria, portanto, um sábio, inclusive, ao propor as intervenções na educação e na sociedade. Já os críticos o consideram alguém acomodado, resignado ou mesmo conservador, no sentido de que ele não propõe mudanças radicais, ele não fala, vamos transformar totalmente a sociedade, vamos transformar totalmente a educação, mas propõe apenas mudanças parciais que visam adaptar melhor a educação à realidade social de cada sociedade e de cada época. Né? Ou seja, partindo da perspectiva de Durkheim, considerando a perspectiva de Durkheim, eu queria que vocês pensassem a respeito. Quer dizer, nós podemos imaginar a educação dos nossos sonhos e lutar para aplicá-la concretamente, independente de uma análise das características da sociedade onde essa proposta vai ser implementada. Ou é melhor estudar primeiro a realidade social e propor algo menos radical, porém mais adaptado ao contexto social e histórico real onde essa proposta vai ser implementada. Quer dizer, uma solução, digamos, mais ou menos cautelosa. À medida que a gente for estudando mais o Durkheim, talvez vocês vão conseguir se posicionar de uma forma mais definitiva em relação a essa questão. Mas acho que vocês já podem ir pensando a respeito. A visão do Durkheim em relação à educação, e principalmente sobre a possibilidade de intervenção, de mudança na educação, é satisfatória
ou não. A gente se vê na próxima videoaula. Um abraço.